Enquanto você pratica e aprende individualmente, você e seus distribuidores praticam e aprendem individualmente, o recrutamento tem que acontecer porque todo mundo tem que se multiplicar muito rápido nesse negócio. Qual é o melhor momento para você começar a recrutar pessoas? É ontem. Se você assinou o cadastro, você já tem que começar a pensar em mostrar a oportunidade e cadastrar algumas pessoas. E se você patrocinou alguém essa semana, a coisa mais importante que você tem que fazer com esse novo distribuidor é ajudá-lo a patrocinar alguém. Porque se essa pessoa patrocina um novo distribuidor num período aí de uma semana, 1, 2, 3 pessoas, 10 pessoas, que seria ótimo, maravilhoso, mas o normal, vamos falar de um número razoável, 2, 3 pessoas num período de uma semana, seria uma excelente meta, porque essa pessoa ela vai ganhar uma confiança completamente diferente do que se ela continuar sozinha no negócio. Essa pessoa, se você falar para ela que ela precisa ir para um evento, de um treinamento, ela vai pensar completamente diferente, porque ela vai pensar assim, puxa, eu tenho que ir porque eu tenho que levar os meus distribuidores e as coisas já estão acontecendo. E não apenas ela vai querer ir, como ela vai te ajudar a promover para que essas pessoas também estejam lá. Então muda completamente, ao invés de ser aquela pessoa passiva que você precisa ficar arrastando ou empurrando para que ela dê os primeiros passos, quando ela tem alguma coisa para cuidar, quando ela tem uma organização, é incrível como o amadurecimento dela acontece de uma maneira muito mais rápida. Eu falo sobre isso no programa Multinível Explosivo, é inacreditável como que as pessoas mudam quando elas se tornam responsáveis por um grupo. E isso é muito semelhante ao que nós vemos no dia a dia, nas nossas vidas, quando nós temos um filho, por exemplo, né? Eu tenho uma filha, muitos de vocês têm filhos e com certeza vocês sabem que vocês amadureceram demais em uma série de aspectos no momento em que vocês se tornaram pais, porque a gente passa a olhar para a vida e para as coisas que estão acontecendo de uma forma completamente diferente. Nós somos responsáveis por aquela pessoa. A questão do exemplo, a percepção do exemplo, da importância do exemplo, ela é completamente modificada, porque se antes você às vezes dava uma desculpa para você mesmo, puxa, eu não vou fazer assim, o certo é fazer aquilo, mas eu não vou fazer porque não vai impactar, não vai gerar nenhum problema. Mas a partir do momento em que você tem um grupo que vai se espelhar em você, aí você muda completamente a sua visão. Você começa a pensar, puxa, se eu não for no evento, a minha rede também não vai, e se ela não for, ela não aprende, e eu quero que ela vá. Então, você acaba pensando que é necessário estar no evento porque tem que levar as pessoas que você patrocinou. Então, isso acontece com o teu grupo também. Os seus novos distribuidores, eles vão ter uma atitude completamente diferente, eles vão amadurecer muito mais rápido se eles tiverem rapidamente um grupo para cuidar. Isso é natural. Então, todo mundo que entra precisa rapidamente formar uma pequena equipe embaixo. Isso é trabalhar em profundidade. Nós falamos bastante sobre isso no programa, porque quando eu aprendi marketing multinível, eu aprendi basicamente a duplicação em profundidade. Eu sempre entendi que é necessário isso para dar segurança para o negócio e principalmente para formar líderes, porque quando você se torna responsável e você começa a medir suas palavras, você começa a medir seu comportamento, você começa a medir sua postura, a sua atitude muda completamente, porque você, como um recrutador ou como um patrocinador, porque aí já muda, né? O recrutamento é cadastrar a pessoa, mas a partir do momento em que você precisa inspirar essa pessoa a fazer a coisa certa, você precisa se policiar. E esse exercício de se policiar diariamente, de fazer sempre a coisa mais próxima do ideal, faz com que você amadureça muito mais rápido e isso vai fazer também que resultados apareçam, tá? É natural, uma coisa tá ligada à outra. É importante entender, não dá para você aprender a produzir primeiro para depois recrutar, né? Não adianta você esperar a perfeição para começar a recrutar. Pelo contrário, o recrutamento faz parte do seu aprendizado. É o recrutamento que vai te forçar a crescer mais rápido. Então, o recrutamento é a base de tudo por essa questão. A primeira coisa a se aprender é recrutar, sem dúvida alguma. E o recrutamento aumenta a probabilidade de resultados. Nós entramos na estatística. E é só fazer uma conta simples. Imaginando o excelente, o modelo ideal, seja 10. O que é melhor? Você ter 10 pessoas produzindo o modelo 3 ou uma pessoa produzindo o modelo 10? Se você multiplicar, você vai ver que 10 pessoas produzindo o modelo 3 vão gerar talvez 30 do resultado. E de repente uma pessoa só produzindo 10 vai gerar 10. Ou seja, 10 pessoas fazendo muito pouco vão gerar um resultado muito maior para o seu negócio. E esse tem que ser o seu objetivo, porque as pessoas vão entrar e depois é natural, né? Lógico que em paralelo ao recrutamento, não estou dizendo que você tem que abandonar tudo para fazer recrutamento, mas enquanto você está recrutando, enquanto você está desenvolvendo sua equipe, você está buscando o aprimoramento contínuo para chegar ao 4, ao 5, ao 6. Dentro dessa escala de perfeição, você vai chegar no 7, no 8, maravilha. Ninguém nunca vai ser 10 em todos os quesitos, é impossível. É que nem você exigir que uma pessoa entre numa faculdade e para ela se formar, para ela ser um profissional de sucesso, ela tem que tirar 10 em todas as matérias. Nós sabemos que não é assim que funciona. Porém, você também não pode tirar nota muito baixa. Você precisa equilibrar isso. Em todos os quesitos desse negócio, você vai ter que se aprimorar, você vai aprender. Alguns você vai fazer melhor do que outros, porque tem a ver com o seu perfil pessoal. Talvez você no futuro seja um grande recrutador, talvez você seja um grande vendedor,
vendedor, talvez você seja um grande orador, você vai ser um mestre nas finanças, vai ser um mestre em liderança, enfim, uma série de aspectos diferentes, mas na média você tem que saber fazer tudo e sempre buscar melhorar em cada aspecto. Então, as pessoas que você está trazendo é a mesma coisa, elas não vão ser perfeitas, e se elas não vão ser perfeitas, você não precisa filtrar, tem que trazer todo mundo para dentro do negócio e colocá-las em contato com o sistema, com as ferramentas, para que elas experimentem e elas decidam aonde elas querem chegar, porque algumas vão querer chegar muito longe e vão até investir nelas mesmas muito mais rápido do que você. De repente elas vão crescer mais rápido do que você, e isso é possível, isso é permitido. Por outro lado, algumas vão entrar e não vão querer fazer um negócio. Então, paciência, a vida continua, recrute mais. Além do benefício mensurável desses resultados, o recrutamento ele auxilia muito na retenção, como nós falamos, porque na medida em que eu me torno responsável por outras pessoas, eu vou pensar duas vezes antes de desistir. Eu vou pensar duas vezes antes de não ir a um evento. Se eu pensar em desistir, eu vou pensar muito seriamente, porque isso eu sei que vai impactar na vida das pessoas, eu vou me preocupar com a minha palavra, eu vou me preocupar com o que os outros vão pensar, eu vou me preocupar com uma série de aspectos que talvez não seja o essencial, que é o meu sonho de ter sucesso nesse negócio. Mas no momento da dificuldade, vale tudo para segurar a pessoa, porque todo mundo passa por altos e baixos na vida. Esse negócio é um negócio como outro qualquer, que ele vai te exigir força em alguns momentos, você vai ter que passar por algumas turbulências antes de ter o voo de cruzeiro que todo mundo imagina lá na frente, mas para que isso aconteça você precisa se segurar em tudo que você puder, senão a gente fragiliza e acaba se perdendo pelo caminho. E isso acontece com as pessoas do seu grupo. Por mais que você fale, não, eu nunca vou desistir desse negócio, eu sou ponta firme, eu sou duro na queda, ótimo, parabéns. Só que as pessoas do seu grupo, elas são frágeis, e se elas não tiverem algo que se segurar, elas vão desistir. E aí você vai ter que trazer mais pessoas, e isso vai ser mais desgastante para você. Melhor seria se você não precisasse repor essas peças. Quanto mais rápido você trabalhar o recrutamento com essas pessoas, mais elementos você tem para segurá-las no negócio e segurá-las cada vez mais próximo do modelo ideal. O recrutamento ele é até uma estratégia de retenção. E além disso, quando você pensa assim, puxa, eu tenho que ir aos eventos e a apresentação é repetitiva, né? Eu já tive algumas pessoas que falaram para mim, puxa, mas essa apresentação ela é igual a que eu assisti na semana passada, então eu não preciso ir. Ou então eu já fiz aquele treinamento ali é bom, mas eu já participei, eu já aprendi o que tinha que ser aprendido ali, ou então não é minha prioridade, e isso vocês estão cansados de ver no dia a dia. Agora, isso muda completamente de figura se essa pessoa souber que vai ter 10 pessoas do grupo dela lá, e de repente cada uma dessas 10 vai levar 1 ou 2 novos. Então o objetivo dela deixa de ser estar no evento por causa do conteúdo do evento e passa a ser estar no evento para estar com o grupo dela, para conhecer as pessoas novas do grupo dela. E isso muda completamente a atitude dela, porque de fato existe um outro valor envolvido. Ela não está indo lá apenas para ouvir de novo a mesma história, ela está indo lá para acompanhar um grupo que está crescendo e que vai levar ela ao sucesso. Portanto, quanto mais rápido esse grupo tiver focado em recrutamento, sempre vai ter um motivo para eles participarem dos eventos, porque sempre vai ter gente nova, sempre vai ter gente buscando conhecimento. Esse dinamismo é que dá a vida do negócio do marketing multinível. Por isso os eventos são tão importantes. Perceberam? O recrutamento ele ajuda nessa questão também. Sem dúvida, você ir com seus amigos vai te motivar muito mais. Em uma equipe também compartilhamos experiências e recursos. Isso é natural. Você às vezes traz uma bagagem muito positiva da tua área, mas você tem dificuldade num outro aspecto do negócio. E de repente, se você patrocina alguém que tem esse conhecimento, vocês começam a trocar e vocês começam a aprender juntos. Esse trabalho em equipe, ele é essencial e ele é muito positivo desde o primeiro momento. Quanto mais rápido você tiver uma equipe, mais rápido você vai trocar esse tipo de experiência. E você começa a exercitar a sua liderança, porque às vezes você vai ter que se desafiar a fazer um movimento mais rápido do que você esperava, porque você sabe que o seu grupo precisa de você. Então, vou dar um exemplo. Muita gente adia o momento de apresentar a oportunidade. As pessoas têm medo de falar em público, né? Isso aí é um dado de pesquisa. Todo mundo sabe que esse é um dos maiores pavores que as pessoas têm, falar em público. Isso vale para o meio corporativo, no dia a dia em geral. Mas no marketing multinível, nós sabemos que é necessário você passar por isso para se tornar um líder. Quando você tem um grupo com 10, 20 pessoas, daqui a pouco uma pessoa te liga e fala, Sérgio, vem aqui porque eu preciso fazer uma apresentação e eu conto com a sua ajuda, eu vou ter 10 convidados aqui. E aí, o que você vai fazer? Você tem que ir. Então essa experiência de ser um palestrante, ela acaba sendo uma coisa natural que surge pelo próprio crescimento do seu grupo, pelas próprias possibilidades que você abre quando recruta pessoas, quando desenvolve a sua equipe. E isso é necessário não apenas para você, mas também para o seu grupo. Essa apresentação é importante que você entenda sobre a função do recrutamento para você e também a função do recrutamento para a sua equipe, porque talvez você já saiba que recrutamento é importante. Talvez você já trabalhe todos os dias direcionando os seus esforços para essa direção. Mas será que você está duplicando isso no seu grupo? Ou será
considerar que você é um grande recrutador e quer que todo mundo venda muito produto. Não é que as pessoas não vão vender, elas têm que vender, mas elas têm que vender e recrutar, se for um negócio de vendas. E se você tiver o objetivo claro de construir esse negócio, de crescer nesse negócio, o recrutamento ele tem que vir antes. O recrutamento é mais importante. Você tem uma equipe e isso acelera o seu desenvolvimento na direção do modelo ideal. Isso te obriga a buscar esse modelo ideal mais rápido. Isso também te dá senso de responsabilidade em ser exemplo. Também te dá uma motivação para fazer um pouco mais, vencer uma adversidade. Você não se deixa abater por problemas porque, eu perdi uma pessoa. Que pena, né? Perdi uma pessoa, só que eu cadastrei 5. Entraram 10 pessoas no meu grupo e eu perdi uma. Que ótimo. Você começa a olhar para as coisas de uma forma um pouco diferente, porque de fato você sabe que são números, de fato você sabe que as pessoas vão decidir por elas mesmas. Não estou dizendo que é bom perder pessoas, mas acontece e você precisa prever isso. Só que é muito mais doloroso quando você perde um se você tem 2. Agora, se você perde um e você tem 10 novos, sem dúvida alguma, isso não vai te abalar, isso não vai te impedir de continuar no ritmo acelerado em direção dos seus objetivos. Isso te traz também uma oportunidade de praticar, aprender e ensinar, que é o mais importante, porque você vai ser um grande professor na medida em que você crescer nesse negócio. As pessoas vão se inspirar no seu exemplo. E quanto mais você aprender a duplicar o que está fazendo, melhor. Amadurecimento pessoal e profissional. Esse é o resultado. E isso também vai te dar a aceleração dos resultados e reconhecimentos. E só por isso já faria todo sentido. O recrutamento ele vai fazer com que você suba mais rápido no negócio. E isso vai impactar de forma determinante. Como vocês viram no programa Multinível Explosivo, tudo se baseia num desafio de 7 dias e depois num plano de 90 dias com o objetivo de criar um impulso extraordinário que vai te levar a um determinado patamar. Esse é o X do negócio. Por que tem que criar esse impulso? Porque quando você acelera, você consegue vencer algumas barreiras que se você for devagar, você não consegue, né? E é igualzinho um avião, que só vai decolar se ele tiver velocidade. Senão ele não consegue vencer a resistência do ar. É a mesma coisa nesse negócio. E a velocidade, o impulso desse negócio se dá por uma variável chamada recrutamento. Se você tem um recrutamento forte, você consegue números altos, você consegue gerar um impulso. Sem recrutamento alto, você não consegue gerar impulso. Sem dúvida alguma. Mas eu recrutei uma pessoa e gerei um impulso extraordinário. Eu garanto para você que não foi você que criou esse impulso. Foi alguém que você colocou e essa pessoa recrutou bastante e ela gerou um impulso para você. Então vamos ser realistas. Quem gera impulso, recrutou bastante. Não tem como gerar impulso nesse negócio sem uma dose forte de recrutamento num período curto. E isso é a base desse negócio em qualquer empresa que você queira desenvolver. Se vai ser agora, se vai ser daqui a um mês, se vai ser daqui a um ano, é uma experiência de cada um, é uma decisão de cada um. Mas no momento em que você desejar evoluir nesse negócio de maneira acelerada, você precisa concentrar energia para fazer um forte trabalho de recrutamento. E é lógico que daí vai abrir uma série de consequências, que você vai ter que acompanhar essas pessoas, vai ter que introduzir os treinamentos de produto, vai ter que colocar essas pessoas no foco de produção. Maravilha, tudo isso vai acontecer depois que elas entrarem no negócio. Sem dúvida alguma, o recrutamento ele vai gerar esse impulso. Quando você começa a crescer de maneira acelerada, isso gera também um outro efeito, que é você chamar a atenção dos seus ascendentes, chamar a atenção às vezes até da empresa. As pessoas começam a te reconhecer por esse movimento acelerado, isso te dá mais credibilidade, isso te dá muito mais poder para convencer outras pessoas, você se torna atraente, as pessoas começam a te procurar porque elas querem o resultado que você tem. Naturalmente você vai começar a colocar dinheiro no bolso, as pessoas vão se inspirar na sua história e elas vão fazer um movimento parecido com o seu. Ninguém vai reproduzir exatamente o que você faz, mas se você tem um movimento acelerado, é natural que um número maior de pessoas do seu grupo te copie. E isso vai fazer com que o teu grupo crie um impulso coletivo. E isso faz toda a diferença. É o que nós falamos no plano de 90 dias. A sua taxa de recrutamento ela tem que superar a taxa de desistência, de preferência muitas vezes. Se você tem uma desistência de 10%, você precisa crescer 30% para sobrepor esse problema. Existe essa dificuldade. Está saindo por um lado, está entrando muito mais pelo outro lado. E isso vai fazer com que a sua rede continue no movimento ascendente. Se recrutar menos do que 10%, o que vai acontecer? A tua rede começa a minguar. E esse é o efeito natural de qualquer grupo que para de recrutar. Sabe quando isso é muito comum de acontecer? Quando um líder, de repente, ele está com o foco de atingir uma determinada qualificação, ele trabalha pesado durante 6 meses, um pé no fundo do acelerador e ele qualifica. E aí o que acontece? Ele naturalmente tira o pé do acelerador e ele dá aquela desfocada. Quando ele dá essa desfocada, o recrutamento dele cai. O recrutamento
recrutamento da rede dele pode cair também um pouco. O que que acontece? Ele começa a criar uma desistência maior do que o crescimento, porque está entrando menos gente. E se ele não se der conta, num período de tempo muito curto, ele pode perder até a qualificação que ele conquistou. Então, alcançar não significa manter. Você tem que saber também a hora certa de tirar um pouco o pé do acelerador e jamais tirar bruscamente. Quer dizer, você não pode colocar 200 por hora e de repente você querer dar uma freada brusca, porque você vai ter problemas sérios. Nesse negócio é a mesma coisa. Você precisa desacelerar de maneira consciente que o seu negócio se mantenha no ritmo que você espera. E você deve manter a taxa de recrutamento sempre superior a 30% de um modo geral, porque as redes elas têm um índice de desistência alto. Por melhor que seja a sua empresa, por melhor que seja a estratégia de retenção, sem dúvida alguma você vai perder pessoas. Então, na dúvida, recrute bastante. Aproveite no início, principalmente quando você tem ainda um grupo bem pequeno e você tem pouco tempo para cuidar do acompanhamento dessas pessoas, foca no seu recrutamento de maneira acelerada. Inicie um trabalho forte, abre várias frentes, de preferência aí, tem uma rede rapidamente com 20, 30 pessoas. Quanto mais rápido você fizer isso, o seu negócio muda. Não sei exatamente porquê, tá? Isso é um número quase cabalístico, mas eu vou dizer para vocês, quando você tem 30, 40 pessoas no seu grupo, muda a sua atitude, muda as situações do seu negócio. Antes disso, você tem uma realidade, depois disso você tem outra. Você começa a ter outro tipo de pensamento, outro tipo de problema para resolver. E isso te dá um amadurecimento como líder muito mais rápido. Antes de 30, 40 pessoas, você na verdade é um aspirante a líder. Você está tentando, você está brincando de fazer rede, mas na prática você não tem ainda massa crítica para ser um líder ou para se desenvolver como líder na velocidade que é necessária. Então busque rapidamente 30, 40 pessoas e você vai ver que a diferença acontece. Tem uma frase que eu ouvi certa vez num treinamento que eu gosto muito, né? Não vou falar o nome do líder, até por questões éticas aqui. Nós temos pessoas de várias empresas, mas a frase é muito boa. A frase é a seguinte: no dia em que estiver cansado de recrutar, comece a recrutar. Isso já resume tudo. O recrutamento ele tem que ser feito o tempo todo, gostando ou não. Se você cansou de recrutar, é a hora que você tem mais que recrutar. Se você está achando que o seu grupo está bom, é a hora que você precisa recrutar. Se você está com dificuldade, tem que recrutar. E a resposta para todos os problemas desse negócio, ela passa pelo recrutamento. O que pode mudar é o recrutamento focado nas suas linhas novas ou recrutamento focado em profundidade. Mas você tem que recrutar muito, tem que trabalhar o tempo todo focado em expansão, em crescimento da sua rede. Para recrutar, você tem que se programar para recrutar o tempo todo. E isso é que muitas vezes as pessoas se enganam, porque nós, de um modo geral, nós iniciamos nesse negócio como um plano B. Algumas pessoas começam até como um plano C, o plano D. Elas não têm condição de desenvolver esse negócio em tempo integral, porque o resultado financeiro não é suficiente para pagar as contas delas. Natural, isso vai acontecer com você, com muita gente que a gente conhece. Mas o fato de você desenvolver uma outra atividade, às vezes você tem um emprego, um negócio tradicional, isso é muito positivo, porque isso te obriga a ter contato com as pessoas e conhecer pessoas novas diariamente. Muito ruim quando você não tem que conhecer pessoas novas, porque aí sim acaba a sua lista. Mas se você tem um trabalho que te obriga a se relacionar com as pessoas, ou você conhece gente nova na academia, você conhece gente nova no clube, conhece gente nova na igreja, conhece gente nova na padaria, você tem que se programar para ser uma pessoa simpática, atraente e colecionar contatos o tempo todo. Falar com as pessoas todos os dias. Quanto mais pessoas, melhor. Coloque uma meta para falar com 10 pessoas diferentes por dia. Uma meta bastante promovida. Várias empresas utilizam essa meta e ela é positiva, porque se você falar de fato com 10 pessoas novas, abrir uma linha de relacionamento, de contato com 10 pessoas diferentes por dia, você vai conseguir recrutar, vai conseguir vender, vai atingir seus objetivos, porque são oportunidades novas. Ninguém consegue desenvolver um trabalho consistente em marketing multinível se não tiver programado para recrutar o tempo todo. Nunca seja pego desprevenido. Você tem que ter um cartão de visita, você tem que ter um folheto da sua companhia. É muito legal porque eu já tive a oportunidade de passar dias, de viajar pelo Brasil inteiro fazendo palestras, e às vezes eu fico com o líder daquela praça que me convidou para palestrar, e aí a gente vai almoçar junto, ou a gente vai de repente andar de táxi junto porque ele foi me buscar no aeroporto, enfim, alguma coisa acontece, e você percebe como que as pessoas trabalham. E é impressionante. Alguns dos grandes líderes que eu conheço, eles são recrutadores profissionais. Eles no avião estão recrutando, no táxi estão recrutando, na padaria estão recrutando. E aí você pode pensar, puxa, mas eles são muito chatos então. Eles só falam disso. Não, eles não são chatos. Eles são oportunistas. Eles aproveitam cada oportunidade para conhecer. E às vezes você, simplesmente puxando uma conversa, você consegue trocar um contato. E você não precisa apresentar a sua oportunidade no momento que você gera um contato. O recrutamento ele começa na geração de contato. E a geração de contato não precisa estar junto com a apresentação da oportunidade e nem com o fechamento. Nem você precisa estar com o kit da sua empresa embaixo do braço ou com o acesso à internet para recrutar a pessoa e cadastrá-la na hora. Nós podemos dividir esse processo em partes.
partes. E aí você tem o processo da geração de contato. Gerou contato, o seu único objetivo é pegar um telefone, um e-mail, deixar que essa pessoa saiba que você tem um trabalho, uma oportunidade, que você vai entrar em contato com ela. E aí essa pessoa vai ficar esperando o seu contato. E aí você, num período de 24, 48 horas, entra em contato com ela, coloca ela numa apresentação, ou entra em contato com ela e você mesmo apresenta para ela a oportunidade, e você tem o fechamento, natural. Mas a geração de contato, ela tem que ser um exercício diário, o tempo todo. Às vezes você não se dá conta da quantidade de oportunidades que você tem diariamente. Quando você começar a se programar para ser um recrutador profissional, você vai ver que cadastrar 5, 10 pessoas por mês é um número extremamente viável para qualquer pessoa, seja qual for o negócio. Porque, na prática, os grandes líderes fazem isso. Você pode perguntar para os grandes líderes da sua empresa quantas pessoas eles patrocinam por mês. Você vai ver que são números nessa ordem ou maiores. Dificilmente alguém vai construir um negócio de grande envergadura no marketing multinível se não tiver, pelo menos por um período do negócio, uma taxa de recrutamento de 5, 10 por mês ou mais. Eu estou chutando alguns números porque são médias de mercado, mas às vezes você precisa mais, dependendo da característica do seu negócio. Aproveitar as oportunidades que surgem e acompanhar essas pessoas de maneira profissional. Você tem que manter essas pessoas em contato com você. Às vezes você patrocina alguém um ano depois que você gerou o contato. Mas como é que funciona isso? Você falou com ela, apresentou a oportunidade, nos dias seguintes, ela, por algum motivo, essa pessoa disse pra você que não é o momento dela, ela não deseja desenvolver um negócio. Só que você tem um contato dela. Nada impede que você volte a falar com ela daqui a 2, 3 meses, 6 meses, daqui a um ano que seja. Você pode manter essa pessoa em contato com você e divulgar para ela informações como seus reconhecimentos, como de repente uma viagem que você fez de férias por causa da companhia, ou de repente você divulga o lançamento de um produto novo, e às vezes você nem imagina o potencial que tem se você tiver uma lista com centenas, milhares de pessoas que você vai organizando no seu banco de dados, e de repente você, todo mês, tem um grupo de pessoas que você pode entrar em contato de novo, e de repente no segundo, no terceiro contato você patrocina. Eu já fiz isso, teve gente que eu cadastrei 2 anos depois que eu fiz o primeiro contato, porque era um momento diferente, a pessoa estava preparada, estava buscando uma oportunidade e lembrou de mim. Mas por que lembrou de mim? Porque eu me fiz presente, né? Eu mantive um contato de qualidade, eu fui patrocinado assim e patrocinei assim. Então acredito que vocês possam fazer a mesma coisa. Tem que sempre abrir novas linhas, porque você não pode depender de ninguém. Isso também inspira os outros a fazerem o mesmo, que é o mais importante. Você, tudo que você quiser fazer na sua rede, se lembre daquela questão do primeiro módulo, da duplicação. Se você quer ter uma rede vibrante que cresça com alta velocidade, você precisa se aprimorar no recrutamento e precisa duplicar isso na sua rede. As pessoas têm que ser focadas em recrutamento. E isso vai fazer uma grande diferença. E você tem que recrutar em profundidade, usando a técnica ABC. Nós explicamos bastante no programa Multinível Explosivo o que é a técnica ABC. Em linhas gerais, quando você vai, junto com o seu downline, ajudá-lo a fazer uma apresentação, ajudá-lo a fazer um recrutamento, ajudá-lo a fazer um acompanhamento. ABC por causa disso, porque você é um dos vértices desse triângulo, ele é outro e o contato dele é o terceiro. E quando você faz um trabalho triangular junto com o seu downline, ao mesmo tempo em que você está emprestando a sua competência, a sua experiência no negócio para ajudá-lo a ter um resultado mais efetivo, ele está observando o que você faz. E no momento em que ele observa o que você faz, ele também tem mais confiança na sua qualidade como líder e ele aprende como que ele vai ensinar o grupo dele a fazer também. Então a base do negócio de marketing multinível é o trabalho em ABC. É o trabalho em que você vai, junto com o seu downline, ensinar ele a fazer as ações básicas desse negócio. E ele vai duplicar isso na rede dele. O recrutamento, quando você faz nesse sistema de ABC, você pode descer 1 nível, 2 níveis, 3 níveis, 5 níveis, 10 níveis e não tem problema. Você continua indo lá embaixo, trabalhar com o último, porque quando você desce em profundidade, mesmo que os seus ganhos não sejam consequência do trabalho em profundidade direta, com certeza a sua segurança no futuro e o volume da sua organização depende desse trabalho. Não pense de maneira mesquinha, achando que eu só vou ganhar até o 2º nível, eu só vou ganhar até o 5º nível. Não pense dessa maneira. Pense que você precisa construir uma organização sólida e que cresça com profundidade, porque isso vai te dar a sustentação no futuro. E você desenvolve a liderança enquanto recruta em profundidade, porque a pessoa está observando o que você faz e ela vê que não é um bicho de 7 cabeças, ela ganha confiança para daqui a pouco fazer também. E se você trabalhar com uma meta, vamos supor que você trabalhe com a meta de patrocinar 10 pessoas novas num período de 1 mês. Você não precisa ter
ter 10 novos diretos. É muito melhor que você tenha 3 novos diretos e cada um deles com 3 abaixo. Porque se acontecer dessa maneira, esses 3 diretos eles estão muito mais motivados do que se tiver 10 pessoas novas ligadas a você. Então, por isso, trabalhar equilibrando lateralidade e profundidade. Também não adianta você patrocinar 10 pessoas lá embaixo da sua organização e perto de você não está acontecendo nada de novo. Também não adianta, porque o teu bônus vai sofrer com isso. Então, equilibre. Trabalhe novas linhas e ajude essas novas linhas a crescerem com velocidade. Isso vai fazer com que o seu grupo aumente as frentes de possibilidades de negócio e, ao mesmo tempo, também vai ser exemplo, vai ser bom para todo mundo. Trabalhe com esse equilíbrio entre lateralidade e profundidade. Quando você patrocina uma linha de 3 ou 4 pessoas, essas pessoas são muito mais motivadas para participarem dos eventos, para de repente comprarem os produtos, começarem a fazer um trabalho em conjunto, organizarem uma reunião. Tudo fica muito mais fácil quando você trabalha com pequenos grupos. É melhor trabalhar com pequenos grupos do que com indivíduos. Então, rapidamente, se você patrocinou uma pessoa que está isolada, que é um indivíduo no negócio, ela precisa rapidamente se tornar um grupo. De preferência, um grupo de pessoas que já se conheçam e pessoas que vão ter aí um objetivo comum de crescimento e vão ter um aspecto social que funciona como um cimento nesse negócio. Porque se você traz pessoas e não se preocupa em cimentar essas relações, o que vai acontecer? É como se você empilhasse um monte de tijolinho, vai vir uma ventania e vai derrubar tudo. Eu até escrevi um artigo há algum tempo atrás que chama Menos Tijolos, que o objetivo é justamente explicar isso. Você não precisa de tantos tijolos, você precisa de tijolos com cimento, porque aí você vai ter uma construção muito mais sólida. O que é o cimento? O cimento tem a ver com as relações sociais, tem a ver com o sistema de treinamento, com o espírito de comunidade que se cria na sua rede. Se você conseguir formar isso, com certeza seu grupo vai ser muito mais forte para enfrentar as adversidades que são naturais nesse ou em qualquer outro negócio. O principal fator de impulso é a sua velocidade de recrutamento. Muitas pessoas vão entrar e sair antes de você chegar ao topo, isso é natural. Não se preocupe com isso, você tem que ter mais gente entrando do que gente saindo. Faça o seu melhor e deixe as pessoas se decidirem. Se elas querem desenvolver um negócio ou não, é uma opção delas, isso é permitido. Quando você não recruta muito, o que acontece? Você se torna um chato, você fica obrigando as pessoas a fazerem o que elas não querem fazer. Você fica tentando tirar leite de pedra, que é o ditado popular. E não vai adiantar, pedra não dá leite. Então você precisa saber aonde que você vai dedicar o seu tempo, a sua atenção, para que gere melhores resultados. Você precisa ter várias possibilidades para então as pessoas chamarem a sua atenção por mérito e por interesse pessoal de cada uma delas. O que elas pretendem fazer. Então ofereça a oportunidade para todos de maneira igual, mas o seu acompanhamento vai ser diferenciado em função do objetivo de cada um. Se eles querem desenvolver, ótimo, você vai estar junto com eles. Se eles não querem, ótimo, você vai recrutar mais pessoas. E isso é natural, vai ser assim hoje e para sempre no seu negócio. Mesmo que você chegue ao topo desse negócio, o recrutamento vai ser sempre um exercício diário para você. Faça números altos com foco em recrutamento sempre. Sobre recrutamento, basicamente era o que nós tínhamos para falar hoje. Existem técnicas variadas de recrutamento, eu não vou entrar em técnicas porque cada negócio tem a sua particularidade. Então, sem dúvida alguma, você tem na sua empresa líderes que são capazes de te ensinar como trabalhar o recrutamento de maneira específica no seu negócio. Você tem exemplos de pessoas que vão te dar toda a inspiração necessária para você entrar em ação. E o que eu quero com esse curso é abrir a sua visão para que você entenda a importância de algumas coisas. Que fique claro para todos que participaram a importância vital do recrutamento para que você tenha sucesso no marketing multinível. Agora nós vamos passar rapidamente os tópicos para reforçar alguns conceitos que aprendemos hoje sobre recrutamento. Enfim, o recrutamento duplica e retém. Então tudo que nós falamos hoje mostra para vocês que o recrutamento ele fortalece a duplicação, porque você trabalha o recrutamento ao mesmo tempo em que você ensina as pessoas do seu grupo a fazerem a mesma coisa. Então o recrutamento ele tem que fazer sentido para você e para os seus diretos e para os seus downlines, seja qual for o nível. Além disso, ele retém, porque no momento em que a sua rede está direcionada para o recrutamento, rapidamente as pessoas deixam de ser indivíduos para se tornarem grupos, para se tornarem times. E isso gera um envolvimento social que faz com que o grupo todo cresça com muito mais força para enfrentar as adversidades. E isso, obviamente, aumenta a sua retenção. Segundo, recrutar é mais importante que você pode fazer sempre. Nada é mais importante do que recrutar. Você vai falar, puxa, mas se eu recrutar e não cuidar da qualidade, e aí? Não, recrutar continua sendo mais importante, porque se você recrutou e não recrutou com qualidade, você provavelmente perdeu aquelas pessoas. Então você precisa começar de novo. Recrute de novo e faça a coisa certa. O segundo passo, ele é muito importante. O terceiro também, o quarto também, o quinto, o 20º vão ser importantes. Mas o primeiro passo é sempre recrutamento, desde que você tenha o foco em aprimorar sempre todos os quesitos. Além disso, recrute para compensar as perdas e crescer. Ou seja, se você está tendo uma evasão de pessoas no seu grupo numa taxa de 10%, você precisa recrutar pessoas numa taxa de 20%, 30%. Porque se você recrutar 10%, vai andar de lado.
recrutado. Se você recrutar 5%, você vai diminuir. E olha que curioso, você pode crescer, quer dizer, você pode recrutar mais pessoas e mesmo assim a sua rede está despencando. Então não observe o número absoluto. Ah, que legal, eu patrocinei 20 pessoas esse mês. A pergunta é, quantas saíram? Porque se você tiver 20 pessoas novas e dessas 20 pessoas novas, você tem um grupo que saíram 30, você não está com uma boa taxa. Você, pelo teu negócio, você precisa recrutar 60. Não só você pessoalmente, mas você e o seu grupo precisam repor essa média. Ao recrutar novas linhas, você inspira as antigas. Ou seja, quanto mais pessoas você traz, mais as pessoas seguem o seu exemplo de recrutamento. E aí a sua rede começa a ter um comportamento muito mais profissional em todos os aspectos. E ao recrutar em profundidade, você desenvolve liderança. Você ensina as pessoas no ABC e você mostra como que você está fazendo e você cria também uma liderança cada vez mais sustentável. Por hoje é só. Era o que nós tínhamos preparado para o módulo 3. Tá bom? Um grande abraço a todos.